Não, esse que estava melhor, né? Mas continua ainda de Jorge. Do Jorge, hoje eu estou Jorge. Para que a gente possa, se Deus assim nos permitir, concluirmos hoje esse assunto sobre a igreja de Laodiceia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, abram a Bíblia. Os que têm facilidade e habilidade de manuseá-la. Os que não têm problema. Ouça. Certo? Para que a gente possa, que o objetivo é que você aprenda. Depois você pode assistir essa mesma pregação no YouTube, que vai ser colocado no canal, né? No canal. Quem é inscrito pode assistir várias vezes, quantas vezes quiser, e aí você vai anotar, não é? Os textos bíblicos, ver as referências bíblicas, e poder acompanhar com mais detalhes. Às vezes a gente está aqui e deixa passar despercebido alguma coisa. E lá no canal você vai assistir e vai anotar o que você achou interessante. Pode fazer alguma observação nos seus comentários. Amém, queridos? Amém. Nós vamos ler Apocalipse 3, verso 18. A gente falou até o versículo 17 a semana passada. Falamos do capítulo 3, verso 14 ao 17. E hoje vamos tentar falar do 18 até o 22. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito Santo revela às igrejas. Podem sentar. Graças a Deus, Deus tem nos enriquecido com a sua palavra. Tivemos uma semana de agosto, uma semana abençoadíssima, de ensino, de oração, o encerramento do aniversário das mulheres do Ministério Feminino do Círculo de Oração foi uma bênção. Quem prestou atenção aos ensinos foram ministrados tarde e noite, foram ricamente abençoados. E o interessante é que os ensinos eles coadunaram com o que nós falamos domingo passado sobre a igreja de Laodiceia, mesmo sendo um tema diferente, mas Deus levou os pregadores, os mensageiros, a trazer um assunto que coadunasse com o que a igreja precisava ouvir. É tanto que a mensagem das cartas,
as igrejas, as cartas que foram enviadas por Jesus à igreja. Não foi João quem enviou, foi o próprio Jesus que enviou a igreja. De quem é a igreja? É de Jesus. É dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, não é? E na sequência desse assunto, quando nós paramos no verso 17 do capítulo 3 do Apocalipse, e hoje retomaremos o assunto falando sobre o conselho de Jesus. A essa igreja opulenta, que não tinha falta de nada, a igreja de Laodiceia, materialmente falando, era uma igreja rica, não faltava nada, não é? Jesus disse para ela: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. E observe que Jesus dá um conselho. Ele que tem a autoridade de ordenar, ele aconselhou. Sabe por que ele não ordenou? Ele aconselhou? Porque a decisão está na sua mão. Para depois você dizer assim: não, Jesus me obrigou. Não. Ele lhe aconselhou. Assim como ele aconselha a igreja de hoje, ele aconselhou o povo de Israel antigamente, como diz Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Eis que eu tenho posto diante de vós dois caminhos, o da vida e o da morte. Ele disse: escolhe, pois o da vida. O Senhor é aquele que sempre nos traz a orientação necessária para o nosso bem-estar. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. E ele aconselha a igreja de Laodiceia a comprar ouro refinado dele. Que ouro refinado é esse? Glória a Deus. Alguém pode dizer: pastor, que ouro é esse? Porque muita gente pensa logo em coisas materiais, riquezas terrenas. Mas o ouro refinado é o que o profeta Isaías profetizou. Em Isaías 55, verso 1, o profeta Isaías diz: veja bem, todos vós que tedes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Como é que você vai comprar sem dinheiro? Como é que você pode comprar algo sem dinheiro? Não é? Então, Jesus estava aconselhando aquela igreja: vira a ele. Assim como Deus aconselhou ao povo de Israel: venham comprar de mim vinho e leite. Vinho fala de comunhão, de afinidade. Leite fala de alimento, de sustento. Jesus estava dizendo para aquela igreja: vocês precisam ter comunhão comigo. Vocês precisam ser alimentados por mim. Por isso que eu estou dizendo a vocês que vocês devem comprar de mim ouro refinado. Eu vou chegar no ouro refinado, mas a gente precisa entender, irmãos, que o reino de Deus, conforme diz Paulo escrevendo aos Romanos, não é comida nem bebida, mas é
46. Jesus diz bem claramente: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, olha, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele terreno. Veja o que é que Jesus está dizendo. Um homem encontrou um tesouro escondido no campo. E depois que ele encontrou esse tesouro, ele foi e escondeu novamente. E aí ele vendeu tudo quanto ele tinha para comprar aquele campo no qual estava enterrado o tesouro. Porque o tesouro era a coisa mais valiosa que havia naquele campo. Não era o campo, era o tesouro escondido no campo. Aí eu pergunto, aquele campo significa o quê? Porque às vezes a gente lê e não entende. O que significa o campo? O tesouro estava escondido no campo. Quem é o campo? É você. O tesouro de Deus, a Bíblia diz que a excelência de Deus, ela foi colocada em vasos de barro. Tem alguém aqui que é feito de ferro, aço, rubi, prata? Ou tem alguém aqui que é feito? Não. Todos nós fomos feitos de barro para que a excelência de Deus fosse colocada em nós. Oh, glória! E aí Jesus continua dizendo, no verso 45 do capítulo 13 de Mateus: da mesma forma, olha aí, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Irmãos, Jesus está querendo dizer aqui que a pessoa que encontrou a pérola de grande valor pegou tudo que tinha e investiu naquela pérola de grande valor. Olha agora, Jesus fazendo duas analogias. O campo simboliza nós. A pérola de grande valor simboliza Jesus. Ele está dizendo que a pessoa que encontrou essa pérola de grande valor pegou tudo que tinha. Tudo que tinha. Para adquirir essa pérola de grande valor. O que é que você tem feito pela causa do reino de Deus? O que é que você tem feito por Jesus? O que é que você tem feito por Ele? Não é para você me responder, é para você pensar. Porque a gente acha, irmãos, que o simples fato de estar congregando em uma denominação, ter um cartão de membro de uma denominação, isso lhe dá direito a entrar nos céus. Não! O reino de Deus é muito mais do que estereótipos, que era o caso da igreja de Laodiceia. Uma igreja rica materialmente, financeiramente. Uma igreja que tinha uma ortodoxia
Jesus volta-se para ele e diz: olha, pega tudo quanto tu tens, vende e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Olha agora o tesouro que foi achado no campo. Ele não tinha esse tesouro. E a Bíblia diz que ele, baixando a cabeça, entristecido, foi embora. Porque o seu coração estava onde? Nas riquezas. Nas riquezas. O problema, irmão, não é trabalhar, porque o trabalho é sagrado. O trabalho foi dado por Deus ao homem. A Bíblia diz: aquele que não trabalhar, que também não coma. Do suor do teu rosto trabalharás todos os dias até que o pó tornes. É tanto que a palavra trabalho na língua original é tribulação, perturbação. Está escrito. A palavra trabalho na língua hebraica original é perturbação, tribulação. Porque quando está trabalhando, está bem. Mas daqui a pouco, rapaz, estou tão cansado, estou desgastado, estou indo com esse trabalho a pulso só porque eu estou precisando, senão eu não ia. Mas tem que ir, porque se não trabalhar, não tem como se manter, se alimentar. Deus deu o trabalho ao homem como uma coisa sagrada, mas tornou-se um fardo depois do pecado. O patriarca Jó diz no capítulo 5, verso 7, que Deus fez o homem para o trabalho. Então o trabalho, ele é digno, ele é abençoado, ele é honroso. Veja, você só tem as coisas se você trabalhar. E isso é digno. Digno é o obreiro do seu salário. Mas quando você coloca o trabalho acima do reino, aí não pode. Como Jesus disse, nós comentamos isso a semana passada. Quando você coloca o trabalho acima do reino de Deus, aí você adoece. Você adoece espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Você começa a se autodestruir, porque você foca no trabalho, porque eu preciso trabalhar. E o que é que acontece quando a pessoa coloca isso de forma excessiva? Você fica deusificando as coisas e coisificando a Deus. Porque, irmãos, quando a gente começa a trabalhar e o nosso trabalho é um motivo de adorar a Deus, não se tornará uma coisa desgastante, desgostosa e enfadonha, mas será uma coisa prazerosa e gratificante, porque a bênção de Deus estará sobre a sua vida, porque você está fazendo a coisa da forma certa. O trabalho não é pecado, foi Deus que deu o trabalho. A riqueza não é pecado, prosperar não é pecado, ter em abundância não é pecado. O pecado é você colocar tudo isso no lugar de Deus, porque aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E o teu tesouro não está aqui, o teu tesouro está lá em cima, sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. E aí, aquela igreja, Jesus aconselhou ela a comprar ouro refinado. O conselho de Jesus era que a igreja adquirisse ouro refinado e provado no fogo. O Salmo 12,
E versículo 6 fala desse ouro refinado. Olha o que diz o Salmo 12, verso 6. As palavras do Senhor são verdadeiras. Olha, está dizendo que a palavra de Deus é verdade. Aí ele continua dizendo: são puras como a prata purificada no forno, 7 vezes refinada. No capítulo, no Salmo 19, que Salmo não tem capítulo, né? Capítulo 19, não tem capítulo, é Salmo 19, verso 8. Diz assim: os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. No Salmo ainda 119, Salmo 119, versículo 140. Salmo 119, versículo 140. Como é que diz, Edildo? Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a ama. Provérbios capítulo 30, verso 5. Provérbios 30, verso 5. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Então o Senhor Jesus estava aconselhando a igreja de Laodiceia a comprar ouro refinado. Que ouro era esse? A palavra. Por que Jesus estava aconselhando? Porque a igreja de Laodiceia ficou tão legalista, tão religiosa, que esqueceu que as coisas de Deus não são meramente mecânicas, mas ela tem um contexto, um conteúdo espiritual. Porque tem crente que quer viver de liturgia. Por exemplo, eu vou contar aqui algumas coisas, não se assuste não. Antigamente, eu não sei, aqui quem tem muito adolescente, né? Aqui. Mas os crentes mais antigos, já dizia a avó de Cleide, irmã Ana, a mãe de tio Adelson, dizia: menina, tu não pode dormir sem a nágua. Era a camisola e a nágua por baixo, porque o anjo do Senhor vai vir de noite, e se tu não tiver assim, ele volta. O anjo do Senhor vem te visitar de noite, tu dormindo, tu está sem a nágua, tu está nua, tu não vai receber a bênção. Tu está descoberta. Tu está descoberta. Os homens não podiam dormir de bermuda ou de short, sem camisa, porque estava nu. Isso é tudo liturgia, religiosidade. Não é? E se Jesus, quando Jesus voltar, se você estiver tomando banho, você não vai? E se Jesus voltar no dia que você estiver fazendo um love com seu marido, você não vai? Então são muitas pessoas se apegam a questões religiosas. Isso não pode. Já teve irmão que diz assim: eu era professor da escola dominical, e um dia estava um obreiro, né? Porque sempre ia, né? Os presbíteros passavam visitando as salas da escola dominical, os irmãos mais maduros,
para trazer uma palavra para os jovens. Só que a classe da gente era uma classe de jovens que conheciam a Bíblia. É tanto que da classe dos jovens de Jardim Paulista, 95% se tornaram pastores. E pastores de renome, escritores, não é? De lição, escritores de livros, está aí. Quem quiser comprar o livro do pastor Altair Germano, que foi um dos alunos e também se tornou professor da escola dominical. Abraão, que hoje é diretor do Centro Teológico de Abrelina. E aí chegou esse irmão e nós estávamos em uma lição, comentando uma lição. Ele disse: irmãos, no dia da ceia, nós que somos cristãos, que devemos viver em santidade, no dia da Santa Ceia, nós não podemos fazer amor com as nossas esposas. Eu não sei, porque se fizer amor, Jesus não recebe a ceia, não. E ali a gente começou a questionar o irmão e começou a mostrar ele na Bíblia, ele se perdeu e não teve como argumentar. Porque tudo isso é religiosidade. As pessoas se baseiam em costumes, em liturgias, que não pode cortar o cabelo porque é pecado, porque o cabelo é o véu da mulher. Por isso o cabelo é tão ruim que nem a terra quer. Você sabe por quê? Porque o cabelo é resto de células mortas produzidas pelo corpo. São muitos costumes. Então a igreja de Laodiceia estava habituada, irmãos, a viver de aparência, de uma liturgia morta, sem vida. Eu não sei vocês, mas tem igreja que você vai e quando chega lá você recebe um programa de culto. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, e o irmão Genildo, ele vai abrir o culto com uma oração. Em seguida, o irmão Arthur, ele vai ler o texto da leitura bíblica da noite. E depois, a irmã Márcia Grey vai louvar um cântico número 469. Depois da irmã Márcia Grey cantar, aí vai estar aqui o irmão Eric, ele vai trazer uma palavra, ele tem 30 minutos para falar dentro do tema que foi lido. E a pessoa fica que nem uma estátua lá. É pecado você ter um programa de culto, uma liturgia de culto? Não! Mas o problema não está em ter um programa de liturgia de culto. O problema está em você querer impedir a ação do Espírito Santo. Quantas vezes a gente prepara uma coisa, programa uma coisa, e quando chega o Espírito Santo diz: não é aquilo que eu quero. Não é assim que eu quero. Não é desse jeito que eu quero. Paulo queria ir para um lugar. O Espírito Santo disse: não, tu não vai para lá, não. Tu vai para ali. E Paulo estava indo pregar? Não, Paulo estava indo pregar. Jesus disse: não, eu não quero que tu pregue ali hoje, não. Eu quero que tu pregue em Jardim Paulista hoje. Eu não quero que tu pregue em Água Fria. Acabou-se. Então muitas vezes a gente quer viver essa liturgia, a gente quer viver essa vida espiritual mecânica, sem o sabor, sem o fogo, sem a direção, sem a unção do Espírito Santo. E a Bíblia diz: não apaguem a ação do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito, 5:17 de 1 Tessalonicenses. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que cumpria todos os rituais. Olha, uma igreja que vivia de aparência. Irmão, Jesus te conhece, sabe aonde tu estás, sabe o que tu faz, sabe o que tu pensa, sabe por onde tu anda. Tu pode te esconder do pastor, da dirigente, da líder, mas tu não te escondes de Jesus. Eu já disse e repito: no dia do arrebatamento, Jesus não
cargo. Jesus não vem buscar patentes que os homens matam e morrem por isso. Jesus vem buscar servos fiéis. Vinde, benditos do Pai, entrai para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. A igreja de Laodiceia valorizava mais o ritual. Repetindo, não é pecado, mas rituais sem espiritualidade é legalismo, é religiosidade. E na medida que eles fossem, irmãos, se tornando ricos, na medida que a igreja de Laodiceia fosse adquirindo ouro refinado, de quem? Eles iam adquirir esse ouro refinado de quem? De Jesus. E na medida que eles fossem adquirindo este ouro refinado, eles iriam se tornando ricos. E na medida que eles iam se tornando ricos, eles passariam a se vestir das verdadeiras vestes espirituais. Laodiceia era um grande centro da indústria de vestuário. E pasmem, as vestes melhores, não é? E mais bem apresentáveis eram as vestes de cor preta. Por quê? Os rebanhos dos laodicenses, as ovelhas criadas naquele lugar, eram de maioria de lã preta. E as roupas que se produziam, a maioria eram pretas. Não era, eu estou falando aqui que é pecado você vestir uma roupa preta, não. Eu estou falando da produção que era produzida naquela cidade. O problema não era as vestes físicas. O problema eram as vestes espirituais. Aí o Senhor Jesus aconselha. Os crentes de Laodiceia se vestiam com muita elegância, mas espiritualmente falando, estavam nus. Eles precisavam de vestiduras brancas, o que aponta para a autêntica santidade de vida, para a elegância da natureza espiritual. Vestiduras brancas falam de vestes da alma, compostas pela imortalidade, conforme o poeta Salomão escreveu. Em todo tempo, sejam alvas, brancas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo, não é em algum tempo não, é em todo tempo. Vestiduras brancas, irmão, fala de caráter, fala de compromisso. Não é aquele crente que hoje está pegando fogo e amanhã está um iceberg, não. Nós sabemos que todos nós temos as fases da vida. Olha, você sabe que tem crente que até hoje, crente, cidadão, seja cristão ou não, que não sabe as estações do ano. Vocês lembram quais são as estações do ano? Verão, outono, inverno e verão. Cada uma delas dura quanto tempo? As estações do ano são 4. E elas duram quanto tempo? Cada uma dura 3 meses. A vida da gente é assim, irmão. A mesma coisa. Por que o nosso coração, você já viu quando uma pessoa está internada em uma cama de UTI ou em qualquer coisa, que ele precisa ser monitorado os seus batimentos cardíacos? Você sabe como ele é monitorado? Olha o monitor, ele faz isso, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Sabe por quê? Porque se ele ficar em uma linha reta, significa que o coração parou e você morreu. Isso indica que a nossa vida ela precisa estar sempre assim, ó. Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo.
tudo escuro e chega uma chuva forte. Mas está no sol tão forte. Estamos no outono. É uma coisa instável. Tanto faz ter sol como ter chuva, tanto faz ter vento como não ter, tanto faz estar frio como estar calor. É o outono. É as fases da vida. Todos nós temos fases. Mas espiritualmente, irmãos, a igreja precisa estar em uma única fase. Estar em Cristo. Permanecer em Cristo. Não pode sair disso. As fases podem chegar, mas você vai estar agarrado em Cristo Jesus. Você vai estar ligado em Cristo Jesus. Vem o verão, você passa. Vem o outono, você passa. Vem o inverno, você passa. Chega a primavera, você desfruta, mas você não sai de Jesus. Você continua com Ele, você permanece com Ele em todas as fases da vida, em todos os altos e baixos. Glória a Deus. Você permanece com Ele. Oh, Deus. Por isso que nós precisamos ter as vestes em todo o tempo alvas. Cristo promete a imortalidade final para todos os vencedores. No céu não entra derrotado, irmão. Não entra derrotado. É tanto que a promessa de Jesus para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 e o verso 21. A promessa é: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você quer sentar no trono? Quer? Sim ou não? Sim. Não ouvi. Sim ou não? Sim. Então passe as fases. Sem reclamar, sem murmurar, sem mudar obstáculo, porque tu tem motivo de não fazer, de não vir. Ah, porque eu não quero desagradar ao marido, não quero desagradar a mulher, não quero desagradar o filho, ao vizinho. E Jesus? Fica onde isso? Jesus fica onde isso? Como eu disse e repito, irmãos, quantas vezes nós traímos Jesus? Negamos Jesus por tão pouca coisa e depois a gente quer tudo. Vestiduras brancas para que possa cobrir a vergonha da tua nudez. Essa nudez é percebida quando as pessoas descobrem que você só tem a aparência, tem nome de crente, parece que espiritualmente está vivo, no entanto você está morto. Foi o que Jesus disse, olha, lá no capítulo 3. Vamos lá voltar para o Apocalipse. Capítulo 3, verso 1. Carta à igreja de Sardes. Quando o Senhor Jesus fala para a igreja de Sardes, veja a expressão que Jesus diz para aquela igreja. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras. Tu tens fama de estar vivo, mas de fato está morto, tem aparência. Parece crente, se veste como crente, fala como crente, usa a Bíblia de crente, mas não é crente. Está morto espiritualmente, não tem vestes. É. Quando Jesus voltar, ele quase vai.
dizer é uma coisa, ser é outra. Lembra do que a gente leu em Mateus 13, 44 a 46? O homem que pegou tudo que tinha para comprar uma única pérola. Porque o mais importante para ele e de grande valor para ele era a pérola. Jesus é a coisa mais valiosa que você tem? Não, pastor, em primeiro lugar está o meu marido. Em primeiro lugar está a minha esposa. Em primeiro lugar está meus filhos. Jesus foi muito claro quando diz lá no capítulo 10, verso 38, 39 e 40 de Mateus. Aquele que não pegar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Aquele que não deixar bens, terras, pai, mãe e filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Eu não estou dizendo que você não vai amar sua esposa, marido. Pelo contrário, a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Amar ela, honrar ela, cuidar dela, fazer tudo o que estiver as suas possibilidades por ela. Mas a Bíblia não mandou substituir a esposa por Jesus. Não manda substituir o marido por Jesus. Vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos como ao Senhor. Submissão é respeito, submissão é honra. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Está descendo no programei, não está aqui no script não. Quando nós não honramos o nosso cônjuge, nós não estamos honrando a Deus. Se eu não honrar Marcy Grade, eu não estarei honrando a Deus. Porque diz a Bíblia, capítulo 5, verso 29 da carta de Paulo aos Efésios: ninguém aborrece a sua própria carne, antes a ama, antes cuida, antes preserva. E a Bíblia diz que o marido santifica a mulher como sacerdote. E a Bíblia diz que a mulher santifica o lar, honrando o seu marido. O que tem acontecido com muitos casais, irmãos, que têm esfriado sua vida conjugal, que têm perdido o calor da vida conjugal, que muitas vezes traz um desânimo e uma desistência, porque perderam a afinidade. Eu não programei isso, não está aqui. Quem quiser, quando terminar, eu dou aqui o script. Mas está descendo, escuta aí. Para quem é, eu não sei. Quantos casais não se beijam mais? E quando eu falo beijo, eu não estou falando de selinho, não. Beijo no biquinho, não. Estou falando de beijo, como a Bíblia diz. Beija-me com os beijos da tua boca, como diz lá no livro de Cântaros. O beijo, ele é mais profundo. Escute bem, o beijo, ele é mais profundo do que o próprio ato sexual em si. O beijo é a troca de DNA. O beijo é a troca de intimidade. O beijo é sinal de envolvimento, de compromisso, de desejo. Você só beija alguém quando sente desejo por ele ou por ela. Quando isso não acontece, alguma coisa está acontecendo no casamento. E ela está faltando. Tem que ter isso. Não pode perder isso. Se perder isso, vai perdendo a afinidade, vai se afastando, vai criando aquela frieza, aquele calor. Aquele calor vai se apagando, não tem mais desejo de estar junto. Não sente mais prazer do ir junto, bota tudo junto.
mas não preserva um leito, cama, onde os dois devem estar. Não programei isso não, irmãos. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não gosto de beijar, tem alguma coisa errada com você, e é muito grave. Você está doente. Pastor, eu tenho nojo de quê? Você tem nojo da sua própria carne? Ela é a sua carne, ele é a sua carne. Pastor, ele não tem higiene. Então mande se cuidar. Isso é uma vergonha, amor. Por que você não cuida dos dentes? Porque eu tenho medo de dentista. Não deixa de ser frouxo, não. Tem vergonha na tua cara, vai cuidar dos teus dentes, da tua boca. Faz uma obturação, extrair que não puder mais se recuperar, ser higiênico. Tem que ser higiênico e vice-versa. É imprescindível que haja higiene, limpeza na relação. Você sabe qual é a parte mais poluída do corpo humano? A boca. Ela tem 1 trilhão de germes. 1 trilhão de germes a boca tem. Agora existem os benéficos e os maléficos. A saliva, a nossa saliva, quando a gente às vezes vai comer, nossa boca, ela produz excessivamente saliva. Você sabe qual é o objetivo disso? Descontaminar a comida que a gente está comendo. Ela higieniza a comida antes de ir para o intestino. A saliva. Ela mata as bactérias antes da comida vir para o intestino. Quando esse processo de salivação na boca está faltando, você vai desenvolver infecção intestinal. Porque as salivas da boca não estão sendo produzidas de forma certa. E quando isso acontece? Quando eu uso excessivamente enxaguante bucal. O enxaguante bucal só pode ser usado uma vez por semana. Não pode ser usado todos os dias, porque mata a proteção natural que Deus nos deu. Uma vez por semana. Mas, voltando agora aqui, tá certo, Jesus? Tá bom. Então, depois das vestes brancas, o Senhor Jesus aconselha aquela igreja, depois de comprar ouro refinado, vestes brancas, Jesus diz: colírio para os olhos, a fim de ungí-los. Por que colírio para os olhos, irmãos? O que aquela igreja tinha? Tinha crente doente da visão? Não. A cidade, sim, naquela época existiam muitas pessoas que tinham problemas nos olhos. Laodiceia era uma cidade que possuía uma imensa universidade, e a universidade de medicina mais desenvolvida daquela época, a ponto deles conseguirem desenvolver um colírio para tratar os doentes da visão. Não só cristãos, eles tratavam todos. Não era exclusividade da igreja, era exclusividade da cidade. Tem uma universidade que tratava dos doentes, e a igreja estava inserida dentro da cidade de Laodiceia. Era uma igreja rica, era uma cidade rica. E Jesus usa o contexto para dizer: olha, eu te aconselho que tu compre colírio para ungir os teus olhos. Porque eles só conseguiam, a igreja só conseguia ver bens materiais, conquistas materiais, e não conseguia enxergar o óbvio, irmãos. Irmãos, quantas vezes a gente tem ensinado aqui, doutrinado aqui? Eu tenho ensinado, o irmão Jorge tem ensinado, o pastor Arroso tem ensinado, as diaconisas têm ensinado, e as pessoas estão ouvindo, parece que não entra. Parece que a palavra é para a parede, não é para as pessoas. E não consegue
enxergar que a igreja é uma agência de Deus, que promove, que prega a salvação do reino de Deus. E tudo que vai fazer para a igreja, tudo que vai fazer na igreja é uma dificuldade. Você não trabalha para mim, você trabalha para Jesus. Existe uma denominação aí que o pessoal vai fazer as atividades, né? Eu vou citar o nome da denominação, mas eu acredito que vocês vão notar. Eu quero agradecer ao pastor fulano que me permitiu evangelizar. Pelo amor de Deus, quem mandou evangelizar foi Jesus, não foi o pastor. Eu quero agradecer ao pastor fulano que me permitiu orar. Quem te mandou orar foi Jesus. Quem mandou tu pregar foi Jesus. O pastor é o responsável para administrar e conduzir o rebanho no ensino. Se eu não estiver aqui, o trabalho de Jesus é feito. Se eu faltar ao culto, o irmão Jorge dirige e prega. Se o irmão Jorge faltar ao culto, ele que dirige e prega. Se ele não tiver no culto, tem a irmã Marilene, tem a irmã Nalva, tem Luciana, qual você vai fazer o culto? Mas o culto e a obra de Deus não para! Não para! Eu quero pedir eu agradeço ao pastor que me autorizou para que eu fosse pregar. Foi Jesus que te salvou, foi Jesus que perdoou, foi Jesus que escreveu o teu nome no livro da vida e foi Jesus que disse ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja que precisava ter a visão espiritual aberta, porque estava cega. Irmãos, a Universidade de Laodiceia conseguiu desenvolver um emplastro. Você sabe como era feito o emplastro? Era feito de trigo. Colírio feito de trigo. Trigo. Você já pensou um colírio que era usado para curar os olhos feito de trigo? Aí eu pergunto, quem é o pão da vida? Quem é? Jesus. O pão é feito de quê? De trigo. O emplasto era feito de trigo misturado com um pó. Que ninguém sabe o nome desse pó, de que planta era extrair esse pó, que misturava nesse plástico, ficava que nem massa de pão, e botava em cima dos olhos da pessoa. Era o colírio. Feito de Jesus, olha, irmão, até para abrir os nossos olhos, é Jesus que abre. Magneu, o que é que tu queres, Senhor? Eu quero ver, vem. Porque só quem abre os olhos, os nossos olhos para a realidade, irmãos, é Cristo. Cristo, a palavra viva de Deus. Só Ele. Você pode ter, olha, formação, tem os 10 dedos da mão, cheio de anel. Mas se Deus, pelo Espírito Santo, não te revelar, tu não sabe de nada. Graças te dou, Pai. Porque revelaste estas coisas aos pequeninos e ocultaste dos sábios e entendidos. 11:25 de Mateus, Jesus dizendo que revelou aos pequeninos. Olha, Jesus só revela a glória, só abre os olhos daquele que se submete, que aceita a repreensão, que aceita o puxãozinho de orelha. Não é aquele que alguém quando reclama, quando fala, não vou para a igreja mais não. Parei sim, não vou para a igreja mais não. Pronto, não gosto daquele dirigente do jovem, não gosto de tudo, bota defeito. É aquele crente malícia, tocou, se fecha. Tocou, se fecha, fica com raiva. Eu fiquei com raiva, porque ai, Deus me chamou para orar. Eu não gosto de me dar oportunidade, não. Você está na igreja todo mundo. Um ora, outro canta, outro pula, outro marcha, outro louva, outro toca bateria, outro toca. Todo mundo fala alguma coisa. Então a pessoa fica com raiva, porque o outro chamou para orar. Fica com raiva se a pessoa não me chamar. Agradeça a Deus. Mas irmão, você orar. Mas não me chamou? Você não sabe falar 10 palavras, fala, Jesus, obrigado, amém. Acabou,
colírio retrata a ação iluminadora do Espírito Santo, que dá ao indivíduo visão e discernimento espiritual. O colírio permite que os olhos espirituais se tornem luz da alma, mediante ao que chegamos a ser iluminados e participamos da própria natureza luminosa de Cristo. Como o evangelista João disse no capítulo 1, verso 9, a luz que veio ao mundo para nos iluminar, né? A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Terceira coisa aqui, o colírio, ele mostra um equívoco terrível a alguém preocupar-se somente com o que é material, com o que é físico, mas não tem interesse pelas coisas espirituais. Trabalhar é uma bênção. Dinheiro não é maldição, dinheiro é bênção de Deus. Agora, quando ele fica no lugar que Deus colocou ele, lá o CEL, uma escola de medicina para tratamento de enfermidades físicas, contava com um pó que aliviava as infecções dos olhos e impedia a cegueira, porém não tinha provisão para a cegueira espiritual, para a cegueira da alma. E a gente não pode deixar de notar que as 3 partes do versículo 18, que a gente leu aqui, ó. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado, a fim de enriqueceres, roupas brancas, para cobrir a tua vergonha, e colírio. Não é? E aí, a gente vê no versículo anterior, no verso 17, que Jesus diz 3 coisas para a igreja. A igreja era pobre. Por que era pobre? Porque só visava riquezas materiais e não riquezas espirituais. A igreja era cega. Por quê? Porque só queria ver conquistas materiais e não conquistas espirituais. E era nua. Por que era nua? Porque ela não tinha vestido o caráter de Jesus Cristo, as vestiduras brancas, a autenticidade do cristianismo. Eles não estavam vestidos, estavam nus. E no versículo 18, nós entendemos que o Evangelho é a riqueza divina para a nossa pobreza espiritual. Que o Evangelho ele nos traz vestes brancas de justiça para a nossa pecaminosidade. E terceiro, que o Evangelho traz visão espiritual para a nossa cegueira. E, diante disso, Jesus finaliza com a igreja de Laodiceia, exortando ela no verso 19 em diante. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E o interessante é que a palavra aqui, amo, ou amar, ela no grego, normalmente a palavra amor no grego é ágape. Só que essa palavra aqui no grego, ela está como filéu. Sabe o que quer dizer filéu? Amor de pai para filho. Jesus estava tratando aquela igreja como filhos, mesmo que a igreja tenha colocado ele aonde? Do lado de fora. Aí ele diz: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo, ser pois diligente e arrepende. Por que ele disse ser diligente? Ou seja, seja zeloso, valorize, valorize o que eu estou fazendo com você e por você. Eu estou mostrando a você que a verdadeira riqueza é a minha palavra, que a verdadeira visão é ver as coisas espirituais, e as verdadeiras vestes são as vestes da alma. Jesus estava dizendo para aquela igreja. Aí ele diz assim, aí no versículo 20, depois que ele aconselhou, ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se você entendeu o meu conselho, abra a porta. Quem foi que botou Jesus para fora? Quem foi que botou Jesus para fora? A própria igreja. Os próprios crentes. Quando você ouve o conselho de Jesus e não deixa
Senhor está me falando. Não recebo esta palavra. Aí Jesus está lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e vai ter banquete. Jesus está dizendo, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando de banquete. Jesus está falando de alegria, de gozo, de salvação. E quando ele fala isso, ele diz, olha, ao vencedor, ou seja, ao que me ouvir, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Irmãos, Deus tem preparado privilégios para aqueles que amam Ele de verdade. Você já pensou, olha que você, tu entra lá no céu, Jesus, vem cá, Senhor. Sim, Senhor. Pois não, papai, senta-te aqui comigo. Aonde? Aqui. Senhor, mas é o teu trono. Não, mas tu tem direito. Eu tenho direito, Espírito. Senta aqui comigo. Ó, já imaginou? Vestidinho de veste branca. Porque lá ele usa paletó, viu? Vestidinho de veste branca. Jesus, que trono mais lindo. Meu filho. Preparei para tudo, me obedeceu. Estou ouvindo meu conselho. Você vai querer ouvir isso? Vai? Deixa Jesus entrar. Deixa ele ser o dono da sua vida. Não é ter a chave na porta, não. É da porta, entrar na tua sala, no teu quarto, no teu banheiro. Entrar em todos os cômodos da tua casa, da tua vida. Não, Jesus, gente, senta aqui na sala. Fica só aqui na sala. Porque eu não posso deixar o Senhor entrar no quarto. Não, Jesus tem que ser o dono da sua vida por inteiro. Por quê? Tu já pensou chegar lá em cima no dia do arrebatamento? Chegou? Vem cá nessa igreja. Natália, vem cá, senta aqui. Jesus, que todo bonito, fofinho. A gente vai governar o universo daqui. Porque a Bíblia diz que os crentes vão reinar com Ele eternamente. Então não reclama, não. Dá glória a Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes a gente olha muito por foco do problema e se esquece da solução do problema. Jesus é a solução. Para mim e para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja do Senhor. Amém?